Meninada, moçada aí que vai fazer o Enem, é um momento de tensão, essa hora que antecede e mesmo depois, mas esses impactos todos aí podem ser amenizados e você ter um desempenho bom, emocionalmente bem, e algumas dicas, outras técnicas também que a gente trouxe aqui ao programa com forma de colaborar com vocês que vão fazer o Enem domingo, né? E para isso a gente trouxe aqui um profissional que é super experimentado nesses Enems e tudo, que é o Marco Antônio dos Santos, mantenedor e coordenador pedagógico do Colégio Ângulo. Então ele vai dar aqui dicas para os alunos que vão ter aí, os candidatos têm 5 horas e meia para responder as questões e fazer a redação, que também é muito importante na pontuação. Algumas dicas legais que vocês podem aproveitar de quem tem experiência e ter um desempenho melhor. Bom dia, professor! Bom dia, Daércio. Bom dia a todos os ouvintes da Saudades FM. Prazer tê-lo aqui. O prazer é sempre meu. Já entrevistamos aí tantas vezes, mas com esse tempo de pandemia sempre à distância, né, professor? Ficamos à distância um bom tempo. Hoje estamos aqui no estúdio. Muito bem. Deixa eu começar aqui, porque sempre o brasileiro fica com o pé atrás com as tais pegadinhas. Acabou esse tempo de pegadinhas mesmo? Ou ainda tem pegadinhas nas perguntas lá, nas questões, ainda tem, hein? né? Tem? E no Enem é sempre bom você prestar muita atenção. O Enem é um exame diferenciado em relação aos demais, em função do formato das suas questões, que muitas vezes exige muito mais uma atenção ao texto do que, de fato, um conhecimento relacionado diretamente à disciplina. Como há uma interdisciplinaridade muito grande, então, na maioria das vezes, a atenção ao texto te responde a questão. Portanto, as pegadinhas, elas estão a todo momento na prova toda. A pegadinha mais memorável que você já viu nos Enems anteriores, lembra de uma, pelo menos, vai? Ai, agora você me pegadinha. Que cor era o cavalo branco do Napoleão? Alguma coisa desse tipo. Eu não me recordo agora de nenhuma, Daércio. E a pessoa não presta atenção na pergunta, né? Pois é, mas tem coisas desse tipo. Por exemplo, eu estava em revisão agora há pouco e uma questão da revisão, que é uma questão de Enem anteriores, em que se falava sobre o imperialismo europeu no século XIX, e aí você tinha duas fotos, uma relacionada a uma mulher europeia e outra a uma mulher egípcia. E a pergunta simplesmente era, essa associação está ligada a quê? E tinha lá várias respostas, erótica e exótica, que na verdade era essa a resposta, mas tinha lá romântica e acolhedora e coisas desse tipo. Então você tem que prestar muita atenção nisso, porque acaba perdendo um ponto. Induz ao erro. Induz ao erro total. Outra coisa muito importante em relação ao Enem é saber que o sistema de correção, que é o tal do TRI, a teoria de resposta ao item, traz uma diferença muito grande em relação aos demais vestibulares, né? Então, a maioria das pessoas pode achar, por exemplo, assim, porque o Enem ele tem muitas questões fáceis, médias e questões difíceis. Então, eu acertei todas as difíceis, mas eu errei a maioria de questões que você não poderia errar. Você não vai ter uma boa pontuação. Então é necessário que você navegue bem por todas elas, tanto pelas fáceis quanto pelas mais difíceis. Quando você pega uma questão fácil, fala, essa aqui tu já marca, você pode errar uma questão muito simples, muito fácil. Então começa pela difícil. Eu acho que é muito mais interessante. Depois o cara tem tempo lá para ir mais fácil. Outra dica muito importante relacionada ao que você disse é exatamente isso, né? Não perca tempo em uma questão que você realmente acha ela muito difícil. Leu aquela questão, não conseguiu resolvê-la imediatamente, não perca 10 minutos, volte nela depois. Aí você consegue ter um desempenho melhor. Diluir dentro do tempo. 5 horas e meia são suficientes, na média, para as pessoas? Nunca são. Nunca são. Sempre vai faltar tempo em vestibulares. Seja os 5 horas e meia no Enem, sejam as 4 horas na FUVEST ou na Unesp, mas sempre vai faltar tempo para os alunos, principalmente em função da redação. E aí, não há uma dica específica para isso, porque depende muito de cada um. Né? Tem pessoas que preferem começar pela redação, a sua prova. E tem pessoas que preferem deixar a redação para depois. Em ambos os casos, o problema existe. Se você começar pela redação e demorar muito tempo, você não terá tempo para fazer as demais questões. Se você fizer as demais questões e deixar a redação para o final, você pode não ter tempo para elaborar a redação da forma que você queria, que você gostaria. Então, a dosagem do tempo
do candidato é muito importante na prova. O que será que vai cair na redação, hein? Porque a redação vale pontuação 1000. Essa é tudo. Essa é uma pergunta muito difícil, né? Nossos professores estão debruçados sobre isso há um ano inteiro. Bom, vários temas ideológico que não vai foram ser abordados. Diz-se que não, né? Nós não temos... Que aí sai o papo que o presidente Bolsonaro viu lá as questões e tal. Antes, ele tá negando. Não vi nada disso. Aí saiu teve uma debandada lá de gente muito grande. Que muita gente supôs que é porque teria sido invadido o lado sigilo aí das questões e tal. Depois, enfim, ficou tudo muito obscuro. E sabendo-se que a redação é fundamental, quer dizer, a redação mata. Quer dizer, o cara que vai bem na redação, olha, muito provavelmente ele será aprovado. Então fica sempre aquela preocupação. Será que vai ser um assunto de meio ambiente? Se vai ser político? Se vai ser... Vai saber. Não há como. Não tem como. Pelo menos nós não temos acesso. Espero que ninguém tenha. Mas há uma tendência para algum assunto? Você sempre... Normalmente você apostaria em alguma coisa? Então, você falou um tema que é muito atual, que está muito falado, que a gente trabalhou bastante sobre isso, que é o meio ambiente. Meio ambiente. Pode ser que... Pode, claro, não tenha dúvida. Meio ambiente, a própria pandemia pode ser utilizado como tema, né? A forma como as pessoas... Pandemia. Como as pessoas se relacionaram durante o transcorrer da pandemia. Quer dizer, você tem vários... É muito difícil, né? Você apostar num determinado tema. Entretanto... Alguns são mais pertinentes do que outros, sem dúvida nenhuma. Só que pode haver uma surpresa e ter uma redação aí, sei lá, falando, por exemplo, sobre a relação das pessoas com os pets durante a pandemia. Uma dessa, né? Uma coisa completamente inesperada. Por isso que é bom ter conhecimento geral numa dessas. Sim. Aí uma boa leitura dos jornais, revistas. De novo, o conteúdo de internet... Sim. De WhatsApp, de fake news, cuidado, viu? Porque nessa hora você tem que se reportar ao jornalismo, por exemplo, sério, das revistas, das publicações jornalísticas, para ter um bom embasamento. Não, vou citar uma frase sua, me desculpe. Se for por fake news, entendeu o que é fake news, que é zap e não sei o quê? Você vai lá e vai escrever que... os raios do sol interferem no ciclo menstrual das mariposas. Se você aprendeu no WhatsApp, entendeu? É isso aí. Então, veja revistas, publicações especializadas, imprensa profissional. Você chegar lá e saber o que dizer. Né, teacher? Eu vou usar uma frase sua. São mais largos os passos de um homem bem informado. Você lembra disso ainda? Eu lembro. Meu Deus. Claro que sim. Eu falava isso e tenho isso comigo. É verdade. Você tem que ler, você tem que saber, você tem que acompanhar o que acontece no mundo. Pode ter uma redação que não tenha nada a ver com isso. Que tenha um tema europeu, que tenha um tema asiático, sei lá. Então é necessário, de fato, que você tenha compreensão do que está acontecendo no mundo. Caso contrário, você não vai conseguir fazê-la de fato, né? Durante o transcorrer do ano, nós, do Colégio Ângulo, e acho que assim o é também em outras instituições, nós trabalhamos temas diversos com os alunos, esperando não necessariamente que um deles caia. Se isso acontecer, é uma glória, né? Mas que o aluno saiba tratar e trabalhar com diferentes formas de redação, né? Com diferentes formas de escrita. Ok. Esse tempo de pandemia, bem a propósito, represou muito essa questão do Enem? Que agora vai ser realizado? Foi muito difícil, né? E assim, né, Daércio, de uma forma ou de outra evidenciou claramente aquilo que a gente já sabia, né? O abismo gigantesco existente entre as escolas particulares e as escolas governamentais, né? Infelizmente, isso se evidenciou de maneira muito trágica. E infelizmente, né? Até São Paulo, que é a locomotiva. Pois é. Mesmo aqui, né? Sobral ainda é aquele modelo de educação ainda no Brasil? São Paulo? Não, Sobral. Sobral, é isso que eu ia dizer. É lá para cima, não apenas Sobral. Se você quer saber... Aquela região lá. Nós já tivemos escolas do Piauí que foram melhores que São Paulo. colocadas no Enem.
Todo ano a melhor qualidade de ensino é lá, em Pernambuco. É isso aí. Os cearenses também estão fortes, os piauienses, e nós estamos apanhando aqui em São Paulo. Ficando um pouco para trás. Isso aí tem que desse ser dito, é verdade. É verdade, sem dúvida nenhuma. Coisa triste, não? Pois é. Agora, então já pegamos um macete aí. Não perca tempo com aquilo que parece que é fácil nas questões. Deixa pro fim, já que é fácil. Vá tentando resolver as mais difíceis. Mas se tem uma que está muito difícil, também não perca muito tempo com ela. Vai para outra. Exato. É um jogo contra o tempo. É um jogo contra o tempo. Esse tempo não pode enervar, não pode alterar emocionalmente a pessoa como um elemento de pressão. De modo que o sujeito às vezes está super estudado e preparado, mas o emocional na hora não permite que você desempenhe. Tem isso ainda? Completamente. Nós, no jargão educacional, a gente costuma dizer que existem muitos alunos que travam, literalmente. E o cara é bom. O cara é bom. Só que o emocional dele não lhe permite resolver a prova. Quando nós percebemos, e aí mais uma diferença, né, da nossa escola em relação a outras e tal, quando nós percebemos uma situação como essa dentro de um aluno, e isso é fácil de você perceber ao longo do ano, no desempenho escolar dele, né? O aluno é muito bom, o aluno é muito focado, o aluno é muito estudioso, mas nas provas, nos simulados, ele não consegue demonstrar de fato o conhecimento que tem. E aí, o que faz? A pessoa, ainda mais, professor, se a gente lembrar que esse tempo de pandemia despertou uma ansiedade em todo mundo. Acho que não tem ninguém que possa dizer, não, eu continuo mesmo. Ninguém passou bem. Todo mundo ficou mais ansioso. Sim. E logo agora ele vai fazer o Enem. Embora a tua participação seja técnica, né? E você não seja um psicólogo, vamos dizer assim, mas do que você tem visto, o que funcionaria aí? Vamos tomar um suco de maracujá? Faz o quê? Pois é. É isso que eu... O que fazer? Basicamente é buscar ajuda profissional. Não há o que fazer, né? Apenas a escola e a família muitas vezes não consegue solucionar essa questão da ansiedade. Então, nós quando detectamos isso em um determinado aluno, quando percebemos algo desse tipo, nós imediatamente chamamos a família e salientamos o que está acontecendo e indicamos, isso claro fica a critério dos familiares, mas indicamos sim a busca por ajuda profissional. Podendo, a pessoa tem mais que usar. Exato. De novo, nós vamos lembrar que aí nesse caso nós estamos falando de alguém que tem uma situação na família econômica melhor. Outra vez vamos ver a situação que sempre é difícil de concorrer das famílias, das pessoas mais pobres. Exato. Como você dizia, da diferença descomunal entre escolas públicas e particulares que existe no nosso Brasil. Daí a minha pergunta, o aluno da escola pública brasileira, o coitado já vai em condição desigual. Já aí. Muito desigual. E é um problema que é muito difícil de ser solucionado, né? Porque as coisas não acontecem no ensino médio, as coisas acontecem desde o ensino infantil, né, Décio? Então, vem essa diferença. Para que houvesse alguma mudança, e seria uma mudança de uma geração, não é uma mudança que ninguém consegue fazer isso com uma canetada, né? Como tentaram fazer já, como estão tentando e tudo mais, mas tudo tem que começar desde o princípio. Pois é, as cotas é uma dívida social, sem dúvida, que o Brasil tem. Mas que tenta consertar lá na ponta. Então, não é aí o problema. Tinha que consertar lá embaixo, lá na base. É isso que eu estou dizendo. Uma educação pública boa. É isso que eu estou dizendo. Entendeu? Então você tem... E já estão sendo revistas Até porque, né, se a gente pensar que o problema de chegar lá ou não do filho do pobre que escolou numa escola pública. Embora muitos da escola pública se deram muito bem na vida. Claro, não. Mas nós estudamos em escolas públicas. Né? Essa diferença que facilita tudo para quem estava na escola particular a vida inteira e chega para disputar uma vaga ali na frente e até no Enem, essa diferença que existe, então, daquele melhor preparado, porque a família teve condição de boas escolas particulares e tal, em relação àquele que veio da escola pública, ela se manifesta nessa hora e sob a diferença socioeconômica dessas duas pessoas, e não da cor da pele. Sim. Daí eu achar que você pensar, não que eu seja contra a cota reservada, não é? Para a questão da cor da pele, mas a diferença não é de cor de pele, a diferença é econômica. Você tem pobre, branco, negro,
de tudo quanto é jeito, Sim. branco, vermelho, amarelo. Sim, sim. Então, se fosse para resolver assim, eu acho que tinha que tratar a questão sob o ponto de vista da socioeconômico das duas situações, né? Mas ainda assim, você tenta corrigir lá no meio do caminho, e lá atrás. Pensa o seguinte, Daércio, há um dado muito interessante, eu não vou saber precisar esse número para você, mas ele é bastante expressivo, de que aqueles que ingressam na universidade através de cotas nas universidades federais, a maioria deles não consegue concluir o curso, porque na verdade eles não têm bagagem necessária para fazer um curso, por exemplo, o cara vai fazer um curso de engenharia, mas ele não tem a bagagem de matemática e de física. Lá de trás. Então, na verdade, o curso não anda, acaba ficando... Diz um popular, passou um docinho na boca e tirou. Entendeu? A sociedade passou um docinho na boca dele e depois tirou. Porque é aqui que nós temos que ter a base, para que você tenha um bom profissional no também futuro. penso como você. Não é na universidade. Um país que tivesse aqui, fizesse um referendo com a população, um grande projeto de educação pública feito por notáveis, submetido ao referendo da população, e se ela aprovasse, duvido que não aprovaria, por 30 anos. Aquele projeto... Isso é uma geração. Fazer uma política de Estado. Cada governo que entrasse lá era obrigado a tocar aquilo por 30 anos. 30 anos depois, vocês iam ver o que ia ser esse país. É isso aí. Porque um governo entra e fala, agora aqui é educação para todos. Aí o outro troca, entra, não, isso aqui é do passado. Vamos fazer um laboratório novo, aí ele pinta uma tela nova e diz, educação para bico de pata e escambau. O outro entra, cria um outro nome, educação... É isso aí. Entendeu? E os caras ficam brincando a cada 4 anos com educação, pô. Inclusive ideologicamente, né? Não vai, né, professor? Não tem jeito. Não tem jeito. Não anda. Bom, e o cara que não tem como ir no psicólogo? Pois é. Pra conter o nervosismo. Pois é. Eu acho que ele tem que tomar sua maracujina mesmo, porque não há o que fazer, não é? Na verdade, as dicas que a gente passa para todos, né, são para que eles tentem ficar calmos, obviamente, que tenham uma noite relaxante, que não fiquem por muito tempo na rua, que comam algo muito leve. E sábado para domingo, né, gente? Exatamente. Cabeça descansada funciona. Que acordem de manhã. Não adianta querer tirar atraso no domingo de manhã, sabe? Domingo de manhã fique tranquilo em casa, acorde, veja um filme, assistam a algo que você goste, ouça uma música. Relaxa, né? Relaxa e vai para a prova com bastante antecedência, né? Para não ter aquela correria. Isso já vai com adrenalina. Se você chega em cima da hora, sua adrenalina já tá 1.000.000 e você vai pior ainda na prova. Então, tudo com muita calma, porque milagres não existem. Não. As coisas acontecem de acordo com o que você faz. Portanto, é o que nós passamos aos nossos alunos aí. Perfeito. Agora a pergunta do ouvinte, Felipe Manhani. Pois não. O Kleber, ele pergunta através aqui do nosso WhatsApp, Daércio, e pergunta, professor, qual é a prova mais difícil? FUVEST ou a do Enem? São provas muito diferentes, na verdade, né? É o que eu disse, a prova do Enem, ela é uma prova composta por questões de altas dificuldade, mas também de média e de baixa dificuldade. Já a prova da FUVEST é uma prova um tanto quanto mais, digamos, incisiva, uma prova em que você dificilmente encontrará uma questão que não seja difícil. Né? Então, são provas diferentes. É difícil dizer o que é mais difícil fazer. Mas uma pode, quem passou pela FUVEST pode, de alguma forma, aproveitar algum ensinamento dali pro Enem? Ah, claro que sim. Não, como eu estou dizendo, você pode encontrar questões iguais às da FUVEST no Enem, mas dificilmente você encontrará uma questão do Enem na FUVEST, em função principalmente dessa diversidade de ser uma fácil, difícil ou média. Obrigado, professor, um abraço. Boa prova a vocês aí, meninos, meninas aí do Enem. Muito obrigado, Daércio, obrigado aos ouvintes e, claro, como disse o Daércio, todos pela educação. Boa prova a vocês, muita calma, confiem em vocês. Isso aí, professor, muito obrigado, viu? Um abraço. Obrigado mesmo. Nós conversamos com o professor Marco Antônio dos Santos, que eu aqui chamo de teacher. Hey, teacher, mantenedor e coordenador pedagógico do Colégio Anglo.